Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial aqui no canal da Alto Invest no YouTube. Ibovespa atingiu no pregão de hoje, aí, dia 18 de março, 100 mil pontos. E aproveitando este momento histórico, vou fazer uma análise falando aí de um aspecto, a análise especial que eu já fiz de vários ativos, falando sobre Ibovespa desde o prazo longo prazo, focando ali olhando o gráfico anual, gráfico de trimestral, gráfico mensal, e aí vou descendo até o curto prazo, ou seja, do longo prazo para o curto prazo. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever aqui no canal gratuitamente, passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicar em se inscrever aí gratuitamente, aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal. Você pode também receber todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, recomendações, carteiras de ações, informações relevantes, tudo isso no seu celular, no seu desktop, em tempo real. Basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir aí os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então ao que interessa. Ibovespa atingiu os 100 mil pontos, nesse momento aqui nos 99.795, bateu e deu uma recuada, mas de maneira geral vou começar destacando aqui gráfico de maior periodicidade para o gráfico de menor periodicidade. Lembrando, essa análise é toda focada em cima de análise técnica, enfim, pegando diversas periodicidades. Temos aqui o gráfico anual do Ibovespa com topos e fundos ascendentes. Isso aqui é uma característica de um mercado em tendência de alta, ou seja, Bolsa de Valores em tendência de alta, só que passa por momentos de correção. A gente teve desde 2008 aqui até início de 2016 um cenário de queda, um cenário de baixa, vários anos aí a Bolsa andando de lado para baixo aqui no nosso mercado. E agora, em apenas 3 anos, já rompeu tudo para cima. Na verdade, em 2 anos já rompeu tudo para cima e segue no seu movimento de subida. O que eu gostaria de destacar neste tempo gráfico? A gente teve aqui o último movimento de alta, um movimento formado lá de 2003 para 2008. Na verdade, foi aqui de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Enfim, foram 5 anos aqui de movimentação para cima e 8 corrigindo dentro dessa tendência. Esse próximo movimento, a gente já está dentro, no início do quarto candle do movimento de alta. Faz sentido, dentro de todo o estudo que eu já fiz, faz sentido a gente ter aqui pelo menos esses 5 anos aqui de movimentação para cima, ou mesmo a gente pode ter ainda um espaço mais amplo de tendência de alta, ou seja, desse próximo movimento de subida, que seriam 8 anos. Não necessariamente que todos os anos vão ser de alta, mas o cenário, de maneira geral, para a nossa bolsa, baseado aqui no Ibovespa, que representa a média de comportamento dos principais ativos da nossa bolsa, ele apresenta aqui um cenário positivo para se focar muito mais em operações de compra, em colocar algum capital em bolsa de valores, em ativos aí ligados à bolsa. Então temos um cenário bem positivo, candles ascendentes, movimento de alta, tendência de alta, pivô de alta no gráfico anual, seguindo aqui com expectativa maior de alta. Partindo para um gráfico de menor periodicidade, vou colocar aqui o gráfico de 66 dias, representando aí um gráfico trimestral. O que eu quero destacar nesse tempo gráfico que está em tendência de alta também com topos e fundos ascendentes, é que depois que rompeu a antiga máxima histórica, lá na faixa dos 74 mil pontos, a gente teve o chamado retorno aqui do preço em cima de topos anteriores. Então retornou, usou essa região antiga de resistência, chamada mudança de polaridade, que passou a funcionar como suporte, ou seja, o que era resistência virou suporte e depois novo movimento forte para cima. E isso representa o quê? A força atual de tendência de alta, o cenário positivo da nossa Bolsa de Valores aqui visto pelo índice Bovespa. Então, topos e fundos ascendentes, sinalização positiva em cima de uma região de resistência que foi rompida e nova formação de pivô de alta, que isso é uma tendência de alta aí do mercado. Vou falar mais sobre a questão de projeção agora em cima do gráfico mensal. Que no gráfico mensal a gente vê melhor essa formação do pivô de alta aqui no gráfico mensal. Temos aqui o gráfico mensal dentro de um movimento de subida. Como eu já disse no gráfico anual, dentro de um único movimento de subida, você pode ter, por exemplo, no movimento de subida aqui do gráfico mensal, a gente pode ter meses negativos. Mas isso não descaracteriza a tendência de alta do Ibovespa. O Ibovespa caiu em fevereiro, mas continua em tendência de alta. Então, segue na sua tendência de alta, nesse mês já apresentando uma alta superior a 4%. E no ano, só para destacar que nesse ano o Ibov apresenta uma alta já superior a 13%, agora em 2019.
Voltando então para o gráfico mensal, sobre a questão dos pivôs, qual é a projeção de alta desse atual movimento de subida? Então, passando aqui, vou pegar desde a projeção clássica do Fibonacci até a projeção alternada. Primeiramente, a projeção clássica, né? Vou descer aqui o tempo gráfico, vou descer o gráfico aqui para baixo para a gente ver as projeções. Então, vou projetar aqui a partir desse movimento de subida, é esse pivô de alta que foi formado aqui. Então, vou gerar a projeção em cima desse pivô aqui que foi formado usando os números do Fibonacci. Pegando primeiramente aqui a projeção clássica, partindo aqui desse ponto, a gente teria uma projeção primeiro de 61,8% em cima dessa cabeça desse pivô, significa dizer o que subiu aqui, 61,8% do que subiu sendo projetado a partir desse ponto aqui para cima, a gente teria uma projeção de alta primeiro ali na faixa dos por volta de 111 mil pontos. Então seria a primeira projeção de alta aí para o índice Bovespa. Se a gente evoluir para a projeção de 100% desse movimento a partir desse ponto aqui, a gente teria um objetivo mais longo. Então vou pegar aqui esse objetivo mais longo aqui, projetando o Fibonacci aqui para a faixa dos 100%, jogando a linha de 50% aqui na cabeça do pivô. A gente teria um objetivo lá por volta dos 128 mil pontos. O mercado fala muito na faixa dos 125 mil pontos, enfim, aqui dá uma projeção na faixa dos 128 mil pontos. Olhando agora para a projeção alternada do Fibonacci, então a gente na projeção clássica a gente tem 111 mil e depois 128 mil pontos, 61,8% e 100% de projeção. Já na projeção alternada, que considera o recuo aqui do preço, ou seja, o que recuou e a projeção iniciando a partir desse ponto, ou seja, 100% a partir desse ponto, 161,8% ou 61,8% a partir desse ponto, tudo baseado em cima desse movimento de subida. Então, colocando aqui o Fibo em cima desse movimento aqui, a gente tem para a correção em 69 mil e todo o movimento para cima. Então, 100% do que subiu a partir do ponto que começou a subir de novo, vai dar lá na faixa de 101 mil pontos. Seria aqui na faixa de 101 mil pontos a primeira projeção de 100% do que foi esse movimento anterior de subida. Então, nesse momento, o próximo nível de projeção seria 161,8%, que vai coincidir com a projeção clássica de 100% da projeção anterior do Fibonacci. Então, nós temos aqui um nível que coincide com a projeção anterior. Esses 101 mil pontos, o que pode acontecer com o mercado nessa região, batendo nessa faixa de 101 mil pontos? Uma correção desse movimento de subida, que inclusive faria até sentido. A gente pode ver o Ibovespa, que fez aqui um movimento de subida em torno aí de uns 9 meses, faz uma correção, gera novamente um novo movimento de subida e já está basicamente no 9º mês aqui de movimentação para cima, que em termos de tempo vai se encaixando aí a simetria do tempo e isso pode trazer uma correção logo adiante, aí, ou seja, uma movimentação para baixo, o mesmo lateral do gráfico mensal. Isso é algo ruim? Não, isso é algo bom, porque para quem está pensando no longo prazo, foca justamente em buscar entradas na ponta compradora e essa região de topo anterior já pode funcionar como suporte. E aí a gente pode falar de outros pontos importantes. O que deixaria a tendência, o que demonstraria no Ibovespa que a tendência começou a perder um pouco de força? Para mim seria o retorno basicamente para baixo dessa região aqui, uma região na faixa de 88 a 87 mil pontos. O retorno para baixo desse patamar, que a máxima aqui desse topo seria 88,317, para baixo de 88 a 86 mil pontos, seria o primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de alta de longo prazo do Ibovespa, mas que não reverteria. Para reverter completamente, para anular completamente no primeiro momento, essa tendência de alta de longo prazo, o Ibov teria que voltar para baixo de 69 mil pontos. Então, ou seja, nesse processo de subida, nesse cenário que eu estou destacando do gráfico anual, do gráfico trimestral, falando do gráfico mensal, observe que aqui que o Bovespa caiu daqui para cá mais de 20%. Isso aqui poderia trazer todo um desespero, mas se você coloca o foco em cima do gráfico anual, do gráfico trimestral, sabendo que o cenário é para cima e que os movimentos de baixa tendem a funcionar como pontos para se buscar posicionar mais em ações, colocar ações na carteira, aqui são os momentos mais interessantes para justamente buscar essas entradas. Você pode, inclusive, aguardar uma nova sinalização de alta para buscar novamente reforçar a sua carteira de longo prazo em cima das ações no mercado de renda variável dentro desse contexto positivo que a gente tem. Partindo então agora para o gráfico de menor periodicidade, que seria o semanal, ou seja, reduzindo aqui do mensal para o semanal. O que a gente tem no gráfico semanal? Até destaquei na última videoanálise semanal, falando que o índice acabou de montar um pivô de alta no gráfico semanal. O que é esse sinal? Um sinal que representa uma chance maior de seguir um movimento
de subida. Aqui no gráfico semanal, que representa uma tendência de alta de médio prazo, a gente pode ver que está em tendência de alta de médio prazo, topos e fundos ascendentes. Então, segue aí de forma positiva o índice. Para gerar um sinal de reversão dessa tendência de alta de médio prazo, o Ibov teria que voltar para baixo dos 93.300 pontos. Enquanto isso não acontecer, o cenário continua de forma positiva. E uma região que eu considero bem relevante para o Ibovespa, principalmente para correções de curtíssimo prazo que a gente vai falar, de curtíssimo a curto prazo que a gente vai falar em cima do gráfico diário, é a região desse topo anterior, a região ali por volta dos 98 mil pontos. Então o Ibovespa segue alinhado para cima, segue dentro de um movimento de alta no gráfico mensal, de um movimento de alta no gráfico semanal e também que a gente vai ver agora o movimento de alta do gráfico diário. Sendo que o movimento do gráfico diário, pegando aqui até as projeções do gráfico semanal, passando aqui rapidamente a projeção, vou trabalhar em cima da projeção alternada desse pivô de alta do gráfico semanal, para a gente ver aqui a questão da projeção desse movimento, a gente teria, pelo gráfico semanal, a gente podendo ir ali numa projeção de 61,8% desse movimento de correção, na faixa ali dos 103.100 pontos, 103 mil pontos arredondando. E projetando algo mais acima, na faixa dos 109 mil, que vai se aproximar, 109 para 110, que vai se aproximar daquela projeção clássica do Fibonacci na faixa de 105 mil pontos, 111 mil pontos que eu destaquei no gráfico mensal. Mas enfim, essa região de 101 mil pontos a 103 mil pontos é uma faixa de pontos já interessante para ficar atento, principalmente devido ao que eu vou comentar agora no gráfico diário. Atento para quê? Para possíveis movimentações para baixo de curto prazo. Gráfico diário, o que nós temos no gráfico diário? O índice vinha numa tendência de indefinição no curto prazo, focando até um pouco mais, apontando um pouco mais para uma tendência de baixo, mas com esse único movimento de subida, que a gente já está aqui considerando até esse início de movimento de alta, a gente já tem aqui todo o movimento de subida de basicamente de 7 pregões, rompeu tudo para cima, retomou a tendência de alta de curto prazo. Com essa retomada da tendência de alta de curto prazo, essa região que eu já tinha comentado vai ser uma região importante de suporte para o índice Bovespa, 98 mil pontos, um ponto de avaliação da força da tendência de alta de curto prazo. Então aqui no Ibov, como esse movimento já tem um movimento mais prolongado para cima, pode chegar na região de 101 mil pontos, 103 mil pontos e aí sim apresentar algum tipo de correção, uma sinalização de topo e um movimento de baixa, um movimento lateral. Tendo essa correção, que aí pode acontecer o chamado pullback do preço, ou seja, um movimento de subida, depois de um movimento de subida que rompe topos anteriores, o mercado gera uma correção e faz um teste em cima de resistências que foram superadas. É basicamente como a gente tivesse aqui os andares de um prédio. Ultrapassa, sai de um andar para o outro, o que era um teto, passa a virar um piso. E aí é uma forma da gente monitorar a força da tendência. É o que eu acabei de mencionar no gráfico trimestral, quando eu falei sobre a questão do rompimento dos topos anteriores, o mercado já tinha um movimento de subida que se assemelha até esse movimento que eu falei do gráfico diário agora, depois o mercado gera um movimento para baixo, faz o teste daquele antigo teto, passando a funcionar agora como piso e gera todo um movimento para cima, novamente reforçando a tendência de alta, trazendo oportunidade mais interessante na ponta compradora. Então, basicamente é isso aí que eu gostaria de destacar principalmente, ou seja, Ibov abaixo dos 98 mil pontos dá um sinal de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo, mas para anular realmente a tendência não só de curto prazo, a gente pode ter um movimento contrário, um sinal contrário antes disso, antes de perder toda essa região que eu destaquei no gráfico semanal, que aí seria a mudança da tendência de alta para uma tendência indefinida no gráfico semanal, no médio prazo, que seria o retorno para baixo dessa região de dois fundos anteriores do gráfico diário, que é basicamente um único fundo aqui, uma região de suporte no gráfico semanal na faixa dos 93.300 pontos. Enfim, cenário alinhado para a Bolsa, mercado realmente alinhado para cima, segue sendo aí um mercado interessante para se ter alocação aí uma parte da carteira de investimentos em cima de Bolsa de Valores. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise especial e até a próxima.